Olá, jovens, bem-vindo à resolução da lista de estudos que eu propus na última aula. Quero primeiramente pedir desculpas pela qualidade do áudio, estou enfrentando problemas técnicos. E também gostaria de dizer, desde já, que assistir esse vídeo não substitui fazer os exercícios. Você não vai estar estudando apenas assistindo esse vídeo. Esse vídeo tem o intuito de você conferir o que você fez e entender se você acertou ou não. Então vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim: qual a distância percorrida por um carro que se movimenta com velocidade constante de 54 km por hora durante 0,5 horas, ou seja, meia hora? Primeira coisa que a gente faz quando analisa um problema de física é saber qual é a pergunta, e aqui ele quer saber qual é a distância. Logo, ele informou qual é a velocidade, 54 km por hora, e o tempo, 0,5 hora ou meia hora, certo? Então, se eu quero saber qual é a distância, eu tenho a velocidade e o tempo, basta eu aplicar na equação D igual a V vezes T. Ou seja, multiplicar 54 por 0,5 e eu vou ter a resposta 27 km. Essa é a distância, então, que o carro percorreu. Só isso, confia no que você fez, está tudo certo. Vamos para o problema 2. Qual a velocidade média supostamente constante de um nadador que percorre 100 metros de nado livre em um tempo de 50 segundos? Aqui ele está perguntando qual a velocidade e ele está dizendo supostamente constante porque ele está pensando que vai ser sempre a mesma velocidade, ou seja, eu não vou ter aceleração, né? Mas um nadador, obviamente, quando nada, ele tem que acelerar. Muito bem, então, se eu quero saber qual é a velocidade, ele deu que a distância que ele percorre é de 100 metros num tempo de 50 segundos. Mesma questão do problema anterior, só que agora em vez de quilômetro por hora eu tenho metro por segundo, então vou multiplicar, vou usar a expressão D igual a V vezes T, onde eu tenho a distância igual a 100, o tempo igual a 50, então eu fui com uma variável de V, a velocidade, que eu quero descobrir. Passo 50 para o outro lado, né? 50V igual a 100, só estou invertendo a igualdade aqui, passo 50 dividindo, 100 sobre 50, corto os dois zeros, é 10 dividido por 5, que dá 2 metros por segundo. Então o nadador tem velocidade de 2 metros por segundo. Cuidado com as operações matemáticas. Tá? Problema 3. Qual o tempo que a luz gasta para vir do Sol à Terra, sabendo que a velocidade da luz é 3 vezes 10 na oitava metros por segundo e a distância do Sol à Terra é de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros? Muito bem, aqui a pergunta é qual é o tempo. Então ele me deu a velocidade e ele me deu a distância. De novo, trata-se de um movimento constante, não existe aceleração, D igual a V vezes T. O D substitui 1,5 vezes 10 na 11, igual a 3,0 vezes 10 na oitava, vezes o tempo. Aqui o que eu vou fazer é passar o 3,0 vezes 10 na oitava para o outro lado, dividindo. Vou inverter aqui só para ficar no padrãozinho que a gente já está acostumado. O que eu faço agora quando eu tenho uma potência dessa? Eu esqueço um pouco a potência e eu foco nos números da potência. 1,5 dividido por 3 vai me dar meio. E como se trata de uma divisão, eu tenho que subtrair os valores das potências. Então, se era 10 na 11 e 10 na oitava, eu tenho que fazer 11 menos 8, né, os expoentes subtraídos, que vão me dar 10 na terceira. 10 na terceira é 1000, 1000 vezes 0,5 dá 500 segundos, então o tempo que a luz leva é de 500 segundos, certo? Cuidado com as operações matemáticas. Faça tudo passo a passo para você não acabar errando o básico. Questão número 4. Qual a distância de um carro de 72 km por hora percorre em 20 segundos? Bom, ele quer a distância, eu tenho a velocidade, 72 km por hora, e o tempo, 20 segundos. Aqui é o nosso primeiro sinal de alerta. Por quê? Porque se a velocidade está em km por hora, o tempo precisa estar em hora e não em segundo. Então, essa unidade de tempo hora é diferente dessa unidade de tempo segundo. Então eu preciso converter alguma unidade. Eu tenho que deixar todas as unidades iguais. Ou eu transformo os 72 km por hora para metro por segundo, ou eu transformo 20 segundos em hora. Não recomendo transformar o tempo de segundo em hora, porque vai dar número com vírgula. Então
Vamos transformar 72 km por hora em o quê? Em metros por segundo. Para isso, a gente tem que lembrar que os 72 km por hora precisam ser divididos por 3,6 para dar o valor em metros por segundo. Isso vai me dar 20 metros por segundo. Bom, agora eu tenho a velocidade e tenho o tempo. Como se trata de um movimento constante, D igual a V vezes T. D igual a V, velocidade 20, tempo 20. Isso dá uma distância de 400 metros. Então, o carro percorre 400 metros. Fique bastante atencioso às unidades. A equação vai aceitar qualquer número. Você é que deve determinar qual a unidade correta. Perfeito? Questão número 5. Um automóvel realizou uma viagem de 150 km, sendo os primeiros 120 km ele viajou por uma estrada com velocidade média de 80 km por hora. Nos 30 km restantes, ele estava dentro da cidade desenvolvendo uma velocidade média de 60 km por hora. Qual o tempo total da viagem? Aqui a gente tem que quebrar o problema em dois. Por quê? Nós temos que saber qual é o tempo total da viagem, mas a viagem foi feita de maneira diferente. Nos 150 km total da viagem, os 120 km, os primeiros 120 km feitos dessa viagem, foram feitos a 80 km por hora. O restante, os 30 km restantes, foram feitos a 60 km por hora. Então nós temos dois problemas num problema. Primeiro é o de andar a 80 km por hora, uma distância de 120 km. Qual é o tempo que a gente gastou aqui? Bom, 120 igual a 80 vezes t. Passo 80 para o outro lado dividindo, 120 sobre 80. Rearranjo aqui a equação para ficar no nosso padrão. 120 dividido por 80 dá 1,5 hora. Então o primeiro trecho foi feito em 1 hora e meia. O segundo trecho foi feito a 60 km por hora, uma distância de 30 km. Logo, se trata também de uma velocidade constante, não muda. 60 igual a 30 vezes t, passo 30 dividindo, 60 sobre 3, ou t igual a 60 sobre 30, isso vai dar 0,5 hora. Ou seja, no primeiro trecho foi 1 hora e meia, 1,5 hora, no segundo trecho foi meia hora, ou seja, mais 0,5 hora. Então, 1,5 hora mais 0,5 hora dão 2 horas total dessa viagem. Tá? Só somar os dois tempos dos dois trechos. 6. A velocidade de um veículo é geralmente medida em uma unidade denominada nó. Um nó é o valor de 1,8 km por hora. Qual a distância que seria percorrida por um navio desenvolvendo uma velocidade constante de 20 nós durante 10 horas? Bom, aqui ele dá a pergunta que seria qual a distância. Para isso ele nos dá uma velocidade de 20 nós, que não é uma unidade padrão para a gente, e um tempo de 10 horas. O próprio problema diz que um nó vale 1,8, 20 nós vale x, então é só multiplicar 20 por 1,8, que vai dar uma velocidade de 36 km por hora. Como se trata de uma velocidade constante, d igual a v vezes t, d igual a 36 vezes 10, aqui igual d igual a 360 km, porque a velocidade estava em km por hora. Então, o navio percorreu 360 km. Mas tudo isso, sim, foram 10 horas, não foi 1 hora. Ele andou 36 km por hora, só que foi um tempo de 10 horas. Então, é 36, 10 vezes, que dá 360. 7. Um trem com 100 metros de comprimento move-se com velocidade constante de 15 metros por segundo. Ele entra em um túnel de 200 metros de comprimento. Depois de quanto tempo o trem terá saído completamente do túnel? Pois bem, quanto tempo é a pergunta, a gente tem que achar o tempo. Para isso a gente tem que entender que se o trem tem 100 metros, andando a 15 metros por segundo, ele vai entrar num túnel de 200 metros. O trem começa a entrar no túnel nessa posição. E ele só vai sair do túnel quando a parte de trás do trem estiver fora do túnel. Então, essa bolinha vermelha, ela representa a saída do trem. Quanto essa bolinha vermelha andou? Ela andou os 100 metros do tamanho do trem, mais os 200 metros do túnel. Então, o que a gente tem, na verdade,
além da velocidade de 15 metros por segundo, é uma distância de 300 metros. Esse aqui é um problema parecido com os da ultrapassagem, só que aqui a pessoa que está, o veículo que está sendo ultrapassado, ele já está parado, que é o túnel. Então eu só preciso fazer a análise de quanto ele vai andar. Ele vai andar 300 metros a uma velocidade de 15 metros por segundo. Trata-se de uma velocidade constante, então 300 igual a 15 vezes t, passa o 15 multiplicando para o outro lado, você vai ter 300 dividido por 15, e 300 dividido por 15 dá 20 segundos, ou seja, esse trem leva apenas 20 segundos para atravessar esse túnel. 8. Isabela combinou de se encontrar com seu primo João no ponto de ônibus. Ela mora 1.000 metros à direita do ponto e ele 2.500 metros à esquerda do mesmo ponto de ônibus. João ligou para Isabela e avisou que sairia de casa às 12 horas e 40 minutos. Considerando que ambos caminhem com a mesma velocidade de 1 metro por segundo e para chegar ao local marcado no mesmo horário que seu primo, Isabela deve sair de sua casa aproximadamente que horas? Ela deve sair aproximadamente que horas, ele quer saber qual é o tempo. Só que aqui a gente precisa entender esse problema, porque ele não é tão simples assim de primeira vista. Eu tenho um ponto de ônibus e Isabela mora à direita desse ponto de ônibus 1.000 metros. O João mora a 2.500 metros. Ambos vão caminhar com 1 metro por segundo. Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto tempo cada um leva para chegar nesse ponto. O João, a 1 metro por segundo, mora a 2.500 metros. Então, velocidade constante, D igual a V vezes T. 2.500 igual a 1 vezes T, fácil, né? Que número vezes 1 dá 2.500? É o próprio 2.500. Então, o João leva 2.500 segundos. Isso é aproximadamente 41 minutos. Como eu sei isso? Porque se 1 minuto tem 60 segundos, quantos minutos vão ser 2.500 segundos? O que você tem que fazer é pegar 2.500 e dividir por 60. 41 minutos. Então o João vai levar 41 minutos para caminhar. E a Isabela? A Isabela também caminha 1 metro por segundo. Só que ela mora a 1.000 metros de distância do ponto. Logo, distância igual a velocidade vezes o tempo. A Isabela vai levar 1.000 segundos. Pelo mesmo processo, dividido por 60, você tem isso aproximadamente 16 minutos. Ora, um vai levar 41 minutos, o outro 16 minutos. Se o João disse que sairia 12h40, levando 41 minutos para caminhar, ele vai chegar por volta das 13 horas e 21 minutos. Então, que horas Isabela precisa sair para chegar às 13h21, se ela leva 16 minutos? 21 minutos menos 16 dá 5 minutos. Então ela precisa sair às 13 horas e 5 minutos, vai andar 16 minutos e vai chegar às 13h21. O João vai sair 12h40, mas ele vai andar 41 minutos, porque ele mora mais longe. Ele vai chegar também às 13h21. Então, aproximadamente 13 horas e 5 minutos, a Isabela precisa sair de casa. 9. Uma bola leva um chute que faz ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Durante 3 segundos, qual a distância que a bola alcança? Pois bem, aqui ele já deu de cara que a bola vai ter uma aceleração. Então, se ela leva um chute e ele quer saber a distância, a pergunta é onde ela vai estar, quanto ela vai andar. Tendo aceleração, tendo tempo, eu consigo isso através da expressão do diabo V também, mas meio atrapalhado. A velocidade inicial, se ela leva um chute, é 0, o tempo é de 3 segundos e a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como eu falei, aqui a gente tem que usar a expressão da aceleração. A gente tem a velocidade inicial, a gente tem o tempo, a gente tem a aceleração. Então é só substituir na equação e fazer a conta. 0 vezes 3 mais 1 meio vezes 10 vezes 3 elevado ao quadrado. 0 vezes 3 vai dar 0, 1 meio é 1 meio, 10 é 10, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 10 dá 90, 90 vezes 1, 90, 90 dividido por 2, 45 metros. Então a bola alcança 45 metros de distância. Falou em aceleração, apareceu a unidade metro por segundo ao quadrado, já sabe que não se trata de um movimento constante, é um movimento acelerado, vai usar uma expressão mais complicada. 10.
Um carro de Fórmula 1 acaba de sair de uma curva fechada com velocidade de 10 metros por segundo e entra numa reta. Após 12 segundos, sua velocidade é de 70 metros por segundo. Qual foi a aceleração do carro? Aqui nós temos a pergunta qual foi a aceleração, portanto, eu tenho que achar a aceleração. Entretanto, aqui ele está me dando a velocidade inicial, porque ele entrou na reta a 10 metros por segundo, ele atingiu um tempo de 12 segundos, a velocidade de 70 metros por segundo. Então aqui eu vou usar o V igual a V0 mais AT. Né? 70 metros por segundo é igual a 10 metros por segundo, mais a aceleração, que é a pergunta, vezes 12. Eu passo 10 para o outro lado, né? 70 menos 10 igual a vezes 12, isso vai dar 60 igual a 12 vezes A. Passo o 12 que está multiplicando e dividindo, vai ficar 60 sobre 12. 60 dividido por 12 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que o carro de Fórmula 1 vai ter. 11. Um carro está se deslocando com uma velocidade de 15 metros por segundo quando o motorista pisa no freio até parar o carro completamente em 3 segundos. Qual a aceleração sofrida pelo carro? De novo, qual a aceleração? Aqui ele nos deu duas velocidades e o tempo, quer saber qual é a aceleração. Bom, ele começa com uma velocidade de 15 metros por segundo, pisa no freio até parar, velocidade final igual a 0. Tempo, 3 segundos. De novo, V igual a V0 mais AT, aplicação dos dados direto na equação. 0 é a velocidade final, 15 é a velocidade inicial, mais as 3 vezes a aceleração. Eu passo o 15 para o outro lado, vai ficar menos 15. Passo 3 agora dividindo, que está multiplicando A, vai ficar menos 15 dividido por 3, vai ficar uma aceleração igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do carro será de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Porque o menos indica que ele está desacelerando, e é o que acontece. Ele está diminuindo a velocidade, então a aceleração precisa ser negativa. Tem problema em ser negativo? Não, inclusive faz sentido ser negativa, uma vez que ele está diminuindo a velocidade. Acelerações positivas geralmente se tratam de movimentos que aumentam a velocidade, enquanto que acelerações negativas, movimentos que reduzem a velocidade. Questão 12. Do alto de uma construção cai um martelo que leva 2 segundos para atingir o solo. Ele vai cair com a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Com qual velocidade o martelo atinge o chão? Simples, né? Ele quer agora saber qual é a velocidade, então eu tenho que descobrir, sabendo que o tempo de queda é de 2 segundos e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele caiu do alto de uma construção, antes ele não estava caindo, então a velocidade inicial dele é 0, V igual a V0 mais AT, só aplicar direto na equação, 0 mais 10 vezes 2, isso vai dar 20 metros por segundo. Então a velocidade que o martelo bate no chão é de 20 metros por segundo. 13. De uma ponte deixa-se cair uma pedra que demora 4 segundos para atingir a água. Sendo a aceleração da gravidade que movimenta a pedra para baixo de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a altura da ponte? A altura da ponte é a distância que a pedra vai percorrer, então eu tenho que achar a distância. V0, velocidade inicial, porque se ela deixou se cair uma pedra, ela não estava caindo antes, velocidade 0. Tempo de 4 segundos. Aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, como ele quer a distância, eu sou obrigado a usar essa equação, porque só essa equação me dá a distância. Então, aplicar direto e fazer a conta. Velocidade inicial 0, tempo de 4 segundos, mais 1 meio vezes 10 da aceleração, vezes 4 ao quadrado do tempo. Então, 0 vezes 4 é 0, mais 1 meio vezes 10 vezes 4 ao quadrado, que é 16. 16 vezes 10 vezes 1 dá 160, dividido por 2 dá 80 metros. Então essa ponte tem uma altura de 80 metros. De novo, a altura de alguma coisa é igual à distância que aquilo que vai cair vai percorrer. 14. O motorista está viajando com velocidade constante de 72 km por hora quando percebe que o semáforo fica vermelho. O tempo gasto até o motorista freie, devido aos seus reflexos nervosos, é de 0,4 segundos e o carro para após 4 segundos. Se o semáforo está a 60 metros do ponto que o motorista avistou o sinal vermelho,
o automóvel conseguirá parar antes do semáforo, ele quer saber se o automóvel vai conseguir parar antes. Ou seja, ele quer saber a que distância ele vai parar do semáforo. Então, se é a distância, nós vamos ter que utilizar a relação da distância no movimento variado. Mas veja só, esse motorista está viajando a 72 km por hora quando percebe que o semáforo fica vermelho. Essa é a primeira frase. O tempo gasto até que o motorista freie, devido aos seus reflexos nervosos, é de 0,4 segundos. Ou seja, num tempo de 0,4 segundos, ele continua viajando a 72 km por hora, porque ele demora esse tempo para pisar no freio. Então ele vai caminhar também numa velocidade constante. Então, primeira coisa, vou transformar esses 72 km por hora para metros por segundo, porque o meu tempo aqui é de 0,4 segundos. Isso vai me dar 20 metros por segundo. Então, esse movimento é constante. Até ele pisar no freio, entre ele perceber o semáforo e pisar no freio, é um movimento constante. Então, 20 da velocidade vezes o tempo de pisar no freio, 0,4 segundos, isso vai me dar 8 metros. Então, durante 8 metros, ele ainda não pisou no freio. Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema consta de o carro parar. Ou seja, ele tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, leva 4 segundos para parar e a velocidade final é de 0 metros por segundo, porque ele está parado. Isso aqui tem a aceleração. V igual a V0 mais AT vai me dar justamente qual é a aceleração. Porém, eu tenho que achar a distância. Só que veja só, eu tenho que achar primeiro a aceleração para achar a distância, porque eu não tenho a aceleração. Então, voltando para a equação da velocidade, aqui eu fiz errado. E aí vai ficar errado porque eu estou com problemas técnicos. O que a gente tem que fazer primeiro, então, é descobrir a aceleração. Vai descobrir que a aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí você descobre, aplicando essa aceleração na equação do deslocamento, que ele vai andar 40 metros. Então veja só, ele vai andar 40 metros desacelerando, mas vai ter andado ainda 8 metros sem ter pisado no freio. Significa dizer que ele vai levar 48 metros para parar. Como o semáforo está a 60 metros, então ele para antes do semáforo. Então sim, o carro consegue parar no semáforo. Perfeito? Perdoem a falha aqui na animação. E por último, questão número 15. Um motorista apressado movia-se numa avenida quando percebe que o semáforo estava fechado. Ele freou, mas não conseguiu parar antes de atingir o carro que estava parado no semáforo. Com base nos danos causados nos veículos, técnicos da polícia estimaram que o automóvel do motorista infrator estava a 36 km por hora no momento da colisão. A 50 metros do local do acidente foi encontrada uma marca no asfalto, que corresponde ao local em que o motorista pisou desesperadamente no freio. Sabendo-se que os freios do veículo conseguem produzir uma aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado, ele alega ter permanecido freando por pelo menos 2,5 segundos, mas que estava dentro do limite de velocidade da via, que era de 60 km por hora. Ele mentiu sobre estar dentro dos limites da velocidade da via? Pois bem, esse problema parece meio estranho, porque ele é, e a pergunta é se ele estava dentro do limite de velocidade. Ele quer saber a velocidade final, a velocidade inicial desse motorista. Vamos então pensar esse problema. Ele estava numa velocidade de 36 km por hora quando bateu no carro. E o carro produz uma aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado para frear. Se é para frear, é para diminuir a velocidade. Então, menos 8. E o tempo é de 2,5 segundos, porque foi o que ele alegou, pelo menos, foi no mínimo, eu freiei no mínimo durante 2,5 segundos. E aqui eu já achei um outro erro, porque a aceleração de menos 8 metros por segundo está errada, é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, mais um erro ali para a conta. Já não vou tirar 10 na produção desse vídeo.
Primeira coisa, transformar essa velocidade de 36 km por hora em metros por segundo. Então isso vai dar 10 metros por segundo. Usar V igual a V0 mais AT para descobrir qual é a velocidade inicial. 10 igual a V0 menos 8 vezes 2,5. Então, 8 vezes 2,5 dá 20. Passo para o outro lado. 10 mais 20, 30 metros por segundo. Agora eu vou fazer o processo inverso, né? Eu vou multiplicar 20 por 3,6. Isso vai me dar 108 km por hora. Ou seja, se ele falou a verdade com relação ao tempo do freio, ele mentiu com relação à velocidade que ele estava. Porque, pela física, ele deveria estar a 108 km por hora. Portanto, ele mentiu se ele falou o tempo a verdade. Tá? Então, essa foi a lista de exercício. Eu espero que você tenha acertado aí os problemas. Qualquer coisa, me escreve que eu estou respondendo e-mails na segunda-feira com relação aos exercícios que você estiver em dúvida. Obrigado e até a próxima aula.